Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bruno Alecrim do Tutorial Master. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma informação interessante para que você possa entender, sempre que estiver trabalhando com uma imagem, suponhamos que você tenha fotografado com a sua máquina digital ou celular, escaneado uma foto, ou tenha até pego essa imagem na internet. Como que você vai saber se essa imagem ela tem ou não uma resolução indicada para que você possa imprimir com segurança e você ter qualidade no seu produto final? Como que a gente pode saber isso? Se você tiver essa dúvida, fique ligado nesse vídeo que a gente vai esclarecer. Então, para começar, a gente tem aqui uma imagem no Photoshop, que eu já deixei ela aberta. Eu falar alguns aspectos são essenciais, básicos, mas que é importante entender, né? O primeiro deles é a visualização. Essa porcentagem em cima aqui da janela da imagem, ela mostra o nível de zoom dessa imagem, ou seja, 100% é o tamanho real, 1 para 1. Se você aumenta o zoom, se você pegar a ferramenta de lupa, por exemplo, e clicar na imagem, ela vai aumentar, mas na verdade ela não redimensionou, a imagem continua do mesmo tamanho, apenas o Photoshop aproximou essa imagem para que você possa ver com mais detalhes. Então a gente vê aqui 200%, à medida que você aumenta, esse número aumenta, à medida que você diminui, né? E se você quiser tamanho real, 100% está aqui. Esses atalhos que eu utilizei, você pode ver aqui em View, Zoom In, Zoom Out, Octopixels, Command 1, Command menos, Command mais. No caso do PC é Ctrl em vez de Command. Simples também. Então beleza, voltando aqui. Então a imagem tem um tamanho 1 para 1. E a gente vai abrir agora, na opção Image, Image Size. Vai abrir uma janelinha pequena, simples, porém importantíssima para a gente poder fazer a nossa análise. O primeiro aspecto que você provavelmente já sabe, mas se não sabe, vai ficar sabendo agora, é que quando você imprime uma imagem, quando você vai dar saída para essa imagem, existe um número padrão de DPI, né? Vou explicar o que é DPI, que é 300 DPI, ou seja, você vai imprimir uma imagem, ela tem que ter 300 DPI. E isso se você quiser imprimir uma imagem qualidade profissional, para que você tenha um resultado profissional. Então você tem que ter 300 DPI. Mas o que é DPI, para depois eu entender esse 300? Você imagina que cada pixel, né, a imagem é composta de pixels. Cada pixel, ela quando vai ser impresso, a impressora vai imprimir um pixel do lado do outro. Esse pixel vai virar um ponto no papel de tinta, né? Ele vai um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Quanto mais próximo forem impressos esses pontos, ou seja, quanto maior for a densidade desses pontos, maior é a resolução dessa imagem. Quanto mais espaçados forem esses pontos, menor é a resolução, consequentemente menor a qualidade, né? Então, por padrão, né, a indústria determinou que 300 pontos por polegada, ou seja, 300 DPIs, né? Pontos por polegada é exatamente a tradução de DPI, dots per inch, mas enfim. Então, quando for 300 pontos por polegada, significa que você tem uma quantidade de pontos por polegada suficiente para que a vista humana não perceba nenhuma imperfeição na imagem. Então, foi definido como padrão 300 DPIs. Então, onde a gente vê esses DPIs? Nesse campo Resolution. Então, a gente tem aqui o campo Resolution, que determina aqui a quantidade de DPI de uma imagem. Nesse caso, essa imagem está com 300 DPIs. Mas existe um ponto mais importante ainda, que não foi falado e eu vou falar nesse exato momento. Existem dois campos nessa janela: Pixel Dimensions e Document Size. Pixel Dimension é de fato o tamanho da imagem. Se você vai trabalhar com imagem para vídeo, para internet, ou se você simplesmente não está preocupado em imprimir, você pode simplesmente ignorar o campo Document Size. Esse campo é apenas são os parâmetros para você definir como que essa imagem vai ser impressa, a saída dela, né? Se você vai trabalhar para vídeo, por exemplo, internet, como eu disse, pode ignorar e apenas se liga aqui nessas informações aqui em cima, tá bom? Mas como a gente está pensando em trabalho para impressão, é importante que a gente entenda os dois parâmetros. O meu Photoshop já está desabilitado aqui, esse campo. Eu vou habilitar para que fique igual ao seu, tá bom? E fica, na verdade, por padrão, fica os três habilitados. Qual é a diferença? O primeiro, Scale Styles, é para você escalonar os estilos. Os estilos, eles aparecem aqui nas layers, ou camadas, né, quando você está trabalhando com os estilos. Se você deixar isso habilitado e fizer um redimensionamento na imagem, ele vai redimensionar também os scales, os estilos, que é interessante, por padrão, enfim, eu deixo habilitado por padrão. Constraint Proportions,
manter as proporções, que é justamente esses cadeadinhos. Se você desabilita, ele vai permitir você esticar a imagem, achatar ou não, que não é aconselhável também. Porém, essa última opção, na minha opinião, deveria vir desabilitado por padrão. Não sei por que ela vem habilitada, então muitas pessoas acabam cometendo equívocos sem saber por quê, né? Então eu vou explicar por quê, qual a diferença disso habilitado ou não habilitado. Repare que quando você habilita o campo aqui em cima, ele permite ser editado. Quando você desabilita, ele fica fixo, ou seja, você não consegue mexer. O que isso significa? Quando está desabilitado, significa que você não consegue redimensionar a imagem. Ela não vai ser aumentada nem diminuída fisicamente. O Photoshop não vai descartar parte da imagem e vai reduzir e nem vai aumentá-la, criando pixels intermediários para que ela fique grande. Ela vai simplesmente considerar que você não quer redimensionar a imagem. A única coisa que você vai fazer é mexer na densidade de pixels, ou seja, na resolução, que é o indicado. Então, vou pegar um exemplo. Se você for imprimir essa imagem a 300 dpi, ou seja, qualidade profissional, você vai ter a imagem com 6,7 centímetros de largura com 5 centímetros de altura, tá bom? Se você simplesmente diminuir aqui pela metade, 150, meu teclado deu algum probleminha, pum, 150, eita. Repare que esse tamanho aumenta. A gente tinha aqui 6, subiu para 13, e que tinha 5, subiu para 10. Por quê? Porque você está espacejando os pontos, consequentemente a imagem aumenta. Como é que a gente pode perceber essa diferença? Eu vou botar aqui 72, que é o tamanho padrão de resolução para a imagem na tela. Então vou dar OK. A gente vai clicar em Command P ou Ctrl P no PC, e repare que aqui nosso papel está definido com papel A4. É o formato padrão que está configurado aqui na minha impressora, que é 21, né, por 29,7. Então, ou seja, esse retângulo aqui é justamente o preview do papel e, consequentemente, o tamanho que essa imagem vai imprimir. Poxa, ela vai ficar bem grande, porém, a 72 dpi, ok? Então, eu vou dar um cancel aqui. Eu vou voltar aqui para o Image Size, né? Image Size, que a tecla de atalho é Command ou Ctrl Shift, Ctrl Alt I, abrir a janela de novo, e vou botar aqui 150. Repare que o tamanho aqui fica fixo, ou seja, eu não estou redimensionando a imagem. Vou dar OK, vou dar um print de novo. Repare que ela ficou bem menor. Ok? Por quê? Porque, como eu disse, os pixels estão condensados, para que você tenha resolução. Então vou dar um cancel, vou apertar Command Shift, Command Alt I de novo, e vou botar aqui 300, que é a resolução indicada, né, para imprimir em alta resolução, qualidade. Agora eu vou apertar Command P, e repare que ela fica desse tamanho. Aí você pensa, caramba, mas se eu for imprimir essa imagem, porque aqui no computador, olha como é que ela parece grande, né? Então, um tamanho bem bacana aqui no computador, né? Aí, se você for olhar no tamanho de impressão, ela fica bem pequenininha. De fato é assim mesmo. Ela fica bem pequena, porque quando você vai imprimir, os pixels têm que ser bem próximos. Desculpa te dizer, mas é assim que funciona. Então, se você tiver essa imagem aqui, se você quiser saber qual o tamanho, a resolução dela, você tem que desabilitar aqui e botar 300 dpi aqui. Agora, e se eu não desabilitar aqui? Então, vamos fazer um exemplo agora. Vou habilitar, vamos fazer assim, vou deixar aqui 72, que é o método padrão. É normal você baixar uma imagem na internet e ela vir 72. Né? Vou habilitar, deixa aqui os Scale Styles também. Bom, vou voltar aqui de novo. Tá lá. Ou seja, a imagem veio de jeito padrão, ela está dessa maneira. Se eu simplesmente chegar aqui e colocar 300, repare que aqui está 800 por 600. E esse é o tamanho real da imagem. Se eu colocar aqui 300, eu quero imprimir essa imagem de 300, com 28 centímetros. Se você apertar OK, o Photoshop vai falar OK. Agora repare que de 800 pixels, ela subiu para 3.333. Ou seja, a imagem ela só tinha 800 pixels. De onde que surgiram 3.000 pixels? O programa ele vai ter que calcular e criar pontos. Mas esse cálculo é o cálculo simples matematicamente, é o cálculo simples e matemático. Ela não vai ganhar resolução, ela vai simplesmente criar pontos intermediários. Você tem um pixel A e o pixel B, ele vai fazer assim e vai criar um ponto no meio. Mas isso não significa que você vai ganhar resolução.
Você vai apenas aumentar o tamanho físico da imagem, mas a imagem começa a perder qualidade. Então eu vou dar um OK aqui. Ó. Repare que a imagem ela aumentou o seu tamanho significativamente. Ela está aqui agora com 100% do jeito que estava, porém, você mal consegue perceber aqui os detalhes da imagem. Né? Se você for ver aqui o rosto aqui da ilustração, olha como é que ela fica grande. Mas, na verdade, esse ganho foi um ganho irreal. Por quê? Porque você pediu para o programa criar artificialmente informações que não existem. Então você tem uma perda de resolução. Você aumentar artificialmente a resolução e imprimir grande é basicamente a mesma coisa que você pegar a imagem do jeito que já estava, né, assim, e imprimir a 72 dpi. Se imprimir ela assim, é basicamente a mesma coisa. Então não é aconselhável. Por isso que é interessante você desabilitar isso aqui sempre que você for fazer um estudo para saber qual é a resolução que você vai imprimir essa imagem. Essa imagem é 800 por 600, agora a gente sabe que se a gente desabilitar aqui e colocar 300, aí você vai saber qual o tamanho que você vai poder imprimir essa imagem. Por exemplo, uma outra questão interessante. Vou botar aqui 72 de novo. Vou habilitar aqui. Suponhamos que você queira imprimir essa imagem a 10 centímetros. O objetivo é imprimir a 10 centímetros, você quer saber qual é a quantidade de dpi que essa imagem vai sair. Então você desabilita de novo aqui. Aliás, desabilita, realmente. Desabilita. E você vai colocar aqui 10 centímetros. Ou seja, a sua imagem vai ser impressa em 200 dpi, que é uma resolução satisfatória, né? Se você for fazer um folder, um trabalho que você quer muita qualidade, e um folder grande, e você vai colocar essa imagem na capa, eu não aconselho. Mas se você for colocar ela lá dentro, como uma das imagens do seu material, eu acho que você pode usar até 200 dpi e você consegue uma resolução satisfatória. Mas aquilo que eu falei, na dúvida, 300 e ponto final. Beleza? Então tá bom. Deixa eu ver se o foto fala mais alguma coisa. Quero mostrar um exemplo que é interessante, para que você possa entender o que acontece quando você deixa esse campo desabilitado. Por isso que eu acho que isso aqui deveria estar desabilitado. Mas enfim, está habilitado, então saiba que você precisa desabilitar. Se você deixar isso habilitado, quando você aumenta, como eu disse, vai aumentar artificialmente o tamanho da imagem, vai criar pixels que não existem e vai ser um ganho irreal e ilusório, né? Como que a gente pode fazer um exemplo disso? Eu vou criar um documento novo, arquivo File New, e ele pede aqui as dimensões. Aí eu vou deixar aqui do jeito que está exatamente, ou seja, pixels e pixels. E eu vou criar apenas uma imagem de 6 pixels de largura por 1 pixel de altura, ou seja, uma imagem micro. Vou dar OK e ela abriu. A imagem é bem pequenininha, por quê? Porque ela tem apenas 6 pixels. Mas eu vou dar um zoom aqui, para a gente poder visualizar melhor esses pixels. Zoom máximo do Photoshop é 3200%, ou seja, 32 vezes o tamanho dela de visualização. Eu vou pegar um lápis aqui, botar uma cor, e vou definir esse lápis com apenas 1 pixel. Ou seja, é exatamente 1 pixel. Repara que o quadradinho é apenas 1 pixel. Eu vou clicar aqui para pintar o primeiro, vou deixar o segundo em branco, eu vou clicar o terceiro, apertar o próximo. Ou seja, eu tenho 3 pixels azuis e 3 pixels brancos. Se eu vier aqui agora em Image Size e pedir para colocar aqui 12 pixels, ou 12 pixels, por exemplo. Ou seja, ele vai duplicar o tamanho da imagem. Ele vai ter 12 pixels por 2 de altura. Justamente porque o cadeado está ligado aqui, que é a proporção, que é esse segundo campo. Se eu aumento de um lado, ele vai aumentar para cima também, e vice-versa, né? Então, eu vou botar 12. Pum. Aí, teoricamente, você devia pensar assim, ele vai criar mais um pixel azul, mais um pixel branco, mais um pixel azul, mais um pixel branco, porque é o padrão da imagem. Mas vamos ver o que acontece? Ok. Pum. O que acontece? O Photoshop, ele vai criar artificialmente os pixels. Então, eu vou pegar uma outra cor aqui, só para a gente poder visualizar o pixel. Eu vou pintar aqui só para poder visualizar. Olha o pixel aqui original. Pum. Ctrl Z. Ou seja, o azul para cima foi ok. Ele simplesmente replicou aquele azul. E para o lado? A gente tinha aqui um azul e um branco. Depois um azul e um branco. Ele criou
cores intermediárias. E isso vai gerar uma perda de resolução significativa. Por quê? Porque todos esses pixels foram criados de uma maneira artificial e matemática, sem nenhum critério óptico, digamos assim, ou humano, de forma que aumente a resolução. É um ganho irreal. Por isso que você deve evitar fazer esse tipo de ajuste com esse campo habilitado. Beleza? Então eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Está aqui a nossa imagem de tamanho real. Quando você faz esse mesmo comando com uma imagem qualquer, o que você visualizou aqui com essa imagem pequenininha vai acontecer com todas as imagens que você fizer. Por isso que é uma perda de resolução significativa. A imagem começa a ficar meio esfumaçada, as bordas elas começam a ficar meio irregulares mesmo, né? E você começa a perder resolução. Então a verdade seja dita, ou você tem uma imagem de qualidade com resolução, ou você não tem, e não adianta tentar fazer mágica, ok? Então, lembrando, desabilite esse campo e trabalhe com esses parâmetros quando você for imprimir. Nesse caso, se você for imprimir essa imagem com qualidade, põe aqui 300, mantenha isso aqui fixo e você vai perceber que a imagem ela só pode ser impressa nesse tamanho. Pode colocar aqui 250? Pode, mas não deve. A não ser que você saiba o que você está fazendo, tá bom? Então, na dúvida, 300. Outra coisa interessante, quando você mexe nesses parâmetros sem deixar esse campo de redimensionamento ativo, repare quando você dá OK, é imediato e a imagem continua com o mesmo tamanho, que é justamente aquilo que eu quero mostrar para vocês. A imagem não é redimensionada, os pixels não são criados e nem destruídos. Ela continua do mesmo tamanho. Vou fechar aqui, ou seja, ela continua do mesmo tamanho, que é o ideal. Ou seja, é um trabalho sem perda. Você não está perdendo resolução e nem ganhando, entre aspas, porque não ganha nada, resolução. Então, por padrão, na minha opinião, deveria estar desabilitado. Tá ok? Agora, só para título de curiosidade, eu vou abrir uma imagem em alta resolução de fato, para que vocês tenham uma noção do que é uma imagem em alta resolução. Então, eu vou abrir aqui uma imagem de um trabalho que a gente fez recentemente. Quando você visualiza essa imagem, ela parece até menor que a outra. Mas se você for reparar aqui o zoom, ele está exibindo apenas 16,7% da imagem. Ou seja, essa imagem ela está exibindo pequenininha para caber na tela. Se eu vir aqui em View Octopixels, que é a mesma coisa que eu apertar Command 1, né? Pum. Olha o tamanho dessa imagem. Aqui ele está em 100%, igual a imagem de trás, né? Que também está em 100%. Essa imagem agora, ela podemos considerar que é uma imagem em alta resolução. Vamos ver o tamanho que a gente pode imprimir essa imagem? Mesma coisa. Command Alt I. E a gente repara aqui que a imagem tem 4.256 pixels de largura por 2.832 de altura. Ou seja, se eu for imprimir essa imagem a 300 dpi com qualidade profissional, eu posso imprimir até 36 centímetros de largura por 23. Ok? Então, essa sim é uma imagem em alta resolução. Você pode perceber aqui os detalhes nítidos da imagem, né? Uma imagem de banco profissional, enfim, né? Só para vocês terem uma noção do que é uma imagem de resolução alta. Por isso que os computadores que trabalham com computação gráfica, de uma forma geral, eles precisam ser máquinas mais robustas, com mais memória RAM, com HDs mais rápidos, para que ele possa trabalhar com qualidade e agilidade para esse tipo de trabalho. Porque se você começa a editar essa imagem, ela vai ficar maior ainda do que o tamanho original e, consequentemente, o seu computador pode ficar lento. Ok? Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, esclarecido um pouco aí sobre essa questão de resolução. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo que a gente responde. E acesse o nosso site também, tutorialmaster.com.br. Tchau!